Quem aqui ainda tem fome e sede de Deus, diga amém. Amém. Então nós vamos ao primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Queridos, durante as quintas-feiras, eu tenho falado aqui bastante acerca da depressão. É verdade que eu desconheço alguém que não tenha sido atingido pela depressão, direta ou indiretamente. Porque quando a depressão atinge um filho, isso acaba causando um transtorno e um problema seríssimo na família. Quando a depressão atinge a mamãe, quando a depressão atinge o pai, quando a depressão atinge um amigo, por exemplo, quem aqui fica feliz quando o amigo está em depressão? Quem aqui vai conseguir rir e vibrar, comemorar, percebendo que o amigo está trancado dentro de um quarto e que toda a comunicação que ele usa é só virtual, que só sai do quarto para ir no máximo até o banheiro, e até na hora de comer retira o seu prato, leva para o quarto e lá fica isolado. A depressão tem atingido muitas pessoas. Sem você levar em consideração, que eu não citei ainda, mas eu vou citar agora, o índice de suicídio que tem crescido assustadoramente. Segundo as estatísticas, esse índice já cresceu mais de 700%. Você tem noção do que é isso? Mais de 700% cresce o índice de suicídio. Aquelas coisas que às vezes você via só na televisão, agora está mais perto de nós do que imaginamos. Você ouve histórias de policiais que cometeram suicídio, pastores que se perderam em meio a crises depressivas e também cometeram suicídio. Se ouve história de pessoas que estavam na igreja e acabaram se perdendo em meio à depressão. Tem algumas coisas que eu quero chamar a sua atenção para entender esta noite acerca da depressão. Porque às vezes é normal você encontrar alguém enfrentando a depressão e já vem aquelas linguagens: é frescura. Tem nada, é frescura. Tem comida, tem dinheiro, tem casa boa para morar, não trabalha. Se é um adolescente, frescura pura. Ele não tem nada, ele não tem problema nenhum. Ei, depressão não é uma frescura. Depressão não é uma historinha. Pode haver casos de pessoas simulando ter o que nunca tiveram. Mas a depressão não é uma frescura. Depressão também não é uma loucura, ao ponto da pessoa não conseguir mais controlar os seus impulsos e sair cometendo aquilo que vem na sua cabeça. Perder o controle e a sanidade mental. Depressão não é uma loucura. Pastor, depressão é o quê?
Depressão é um demônio? Não. Depressão não é um demônio. Não existe um principado e uma potestade que responde pelo nome de depressão. Jesus não chegou aqui nenhuma vez dizendo que iria expulsar o demônio da depressão. É lógico que os demônios são oportunistas. E ele pode usar a depressão como uma brecha que lhe é dada, para que aí eles entrem, haja e façam o que ele bem quer. O diabo pode usar a depressão no momento que você está vulnerável e fazer com que você se afaste da igreja. O diabo é mestre de usar a depressão para destruir o casamento. Você já ouviu casos de casamentos que foram destruídos por causa do que a depressão chegou. O diabo viu a vulnerabilidade, ele se aproveitou da vulnerabilidade e ele conseguiu ter a brecha que ele queria e assim destruir uma família. A depressão não é demônio. Não é à toa que na Bíblia nós temos histórias de casos que tudo indica que era uma depressão. É porque na época essa linguagem não era usada. Assim como tem linguagens que nós usamos hoje, que na Bíblia não tem, e são linguagens científicas. Por exemplo, Jesus é chamado em Lucas capítulo 2 de menino. Mas a ciência já não o chamaria de menino hoje. Como se fosse uma criança, já iria dizer o pré-adolescente. São linguagens. O texto que nós lemos, encontramos a tristeza de Elias. Alguns profissionais da área da mente, psicólogos, eles dizem que Elias enfrentou uma depressão. Alguns apontam que o momento que Jesus estava tão triste no Getsêmani, ao ponto de chorar e sangrar, ele também enfrentava uma depressão. Pastor, então não é o demônio? Não, nem sempre. Mas existem casos que os demônios podem estarem por detrás. Depressão é o que, pastor? Depressão é uma doença, não é uma tristeza. Pastor, eu pensava que a depressão era simplesmente uma tristeza. Não é. Porque a tristeza ela tem a tendência de passar, sim ou não? Passa. Você está triste? Passa. Você chorou as lágrimas do luto de sepultar um ente querido, mas você sabe, vai passar. Você mesmo diz para os amigos, eu vou ficar bem, aguarda, é só um tempo. O depressivo não consegue ter essa perspectiva. Você perdeu o emprego, perdeu a namorada, perdeu o namorado, ou entrou em crise, você diz, eu vou passar, é só uma questão de tempo para eu me acostumar a ficar sem ele, sem ela, longe da voz dela, longe da voz, é só uma questão de tempo. Depressão, ela é diferente, porque ao invés dela passar, ela vai se intensificando. É por isso que você encontra alguém depressivo hoje, quando você volta outro dia, você percebe que a pessoa está piorando. A depressão vai agindo assim. E o texto que nós lemos aqui hoje, falando sobre o profeta Elias, você encontra esse profeta enfrentando uma tristeza tão grande, que ele carrega em seus lábios palavras, frases, pensamentos que os depressivos carregam. Você vai perceber que o profeta está tão triste, que ele desanima e ele diz para Deus, me mata, não dá mais. Se eu acho que eu estou gostando dessa vida de matar os profetas de Baal, confrontar a nação, aonde eu vou passando, alguém vai dizendo, aí ó, perturbador de Israel, esses crentes folgados, não deixa a gente adorar o Baal, olha a luta, olha o transtorno, o peso que vem sobre mim. Eu estou te servindo e fazendo tantas inimizades, e agora a coroa, a rainha quer me matar. E aí eu vou fazer o quê? Ele foge para o deserto. Mas todo profeta andava acompanhado. Assim como na igreja o pastor tem os obreiros que lhe ajudam, os profetas tinham os alunos, os discípulos que andavam com ele, com eles. Elias deixa o seu discípulo e ele vai sozinho ao caminho de um dia no deserto. Tudo indica que ele caminhou mais de 10 horas. Ele caminhou, achou um pé de zimbro, ele deita, começa a repensar a vida.
Porque quando alguém está em uma crise depressiva, é assim que começa a pensar. A pessoa começa a pegar um ponto da vida. Espera aí. Bom, com 5 anos, meus pais não cuidaram de mim. Aos 7 anos, na escola só bullying. Aos 9 eu lembro que a minha mãe cuidava melhor da minha irmã do que de mim. Aos 10 anos na escola, os professores diziam que era o capeta da sala, o que eu era o problema. Bom, tive uma boa namorada que me deixou. Eu tive uma outra, me deixou. Eu casei, deu errado. Será que vale a pena essa vida? Será que está valendo a pena eu viver assim? Tudo conspira contra mim? Tudo luta para que eu não vá bem, para que eu não avanço? Eu imagino Elias recapitulando a vida. Eu dei minha vida pela causa. A causa de defender o nome de Deus na nação. Eu dei a minha vida pela causa. A causa de defender a honra do Deus que nos tirou da terra do Egito. Olha o que eu estou enfrentando agora. Chega, não dá certo, não quero mais, eu quero morrer. Ele estava enfrentando um momento muito delicado. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui esta noite que estão enfrentando momentos e circunstâncias igual Elias. Você já pediu para morrer, não foi só uma vez. Você já até disse que a morte não te quer, porque o tanto que você tenta, nada dá certo. Já tentou se entregar aos vícios, já tentou se acabar, já tentou destruir a própria vida. Você já orou dizendo: Deus, porque o Senhor não me mata? Já teve inveja de pessoas que faleceram e você ficou: porque não fui eu? Porque eu não morri? Você está enfrentando um momento semelhante ao que Elias enfrentava. E hoje, o nome que é dado para isso é depressão. A depressão vem. E quando a depressão vem, ela vai trazendo alguns sinais consigo. E eu quero apresentar alguns deles. Primeira coisa que a depressão vai fazendo, ela altera o seu nível de relacionamento com você mesmo. Quando as pessoas vão entrando em crises depressivas, elas já não se relacionam bem consigo mesmo. Ei, tem gente que chega a um nível tal que não quer mais nem tomar um banho. Chega a um nível tal que não quer colocar uma roupa bonita no corpo. Chega a um nível que não quer cuidar do cabelo. Chega a um nível que não quer nem escovar os dentes. Chega a um nível que tudo que quer é se autodestruir. Chega a um nível que não consegue conversar consigo mesmo. O ser humano tem a necessidade de falar consigo mesmo. E chega o nível do quê? O nível de não cuidar de si próprio. Começa a ter uma visão negativa da sua própria pessoa. Eu nasci para sofrer mesmo. É isso que eu mereço. O que é que foi? Você mandado embora? Eu não merecia ter um emprego mesmo? O que é que foi? Namorado foi embora? Eu não merecia ter um namorado mesmo? O que é que foi? Descobri que eu estou doente? É isso que eu mereço. A depressão altera o relacionamento que a pessoa tem consigo própria. Quando você perceber pessoas que estão se maltratando a si mesma, quando você perceber pessoas que estão direcionando para si própria as palavras mais baixas, chulas, pecaminosas e errôneas, fique atento, porque isso pode estar indicando que a depressão está tomando conta, que a depressão está chegando. Mas a depressão, ela altera os sentimentos. Você acha que um depressivo, ele se sente tão importante? Você acha que um depressivo, ele tem a consciência de que todo mundo quer o seu bem? E de que ele é útil? E que Deus trouxe ele exatamente na década que trouxe, no momento que trouxe, no ano que trouxe, exatamente para um grande propósito? O depressivo não consegue entender isso.
O depressivo não consegue entender, por exemplo, no meu caso, eu nasci nos anos 80, Deus queria que eu nascesse nos anos 80. E já havia um propósito traçado para a minha vida. Deus queria que eu causasse alguma coisa boa para mudar vidas exatamente na época que eu nasci. Eu não nasci errado, eu tenho essa consciência. O depressivo não tem. O depressivo já diz: eu não deveria ter nascido. Não, foi uma loucura da minha mãe. Não, foi uma loucura do meu pai. Se pensasse bem, não teria me gerado. Porque o sentimento do depressivo é de inutilidade. Não é à toa que falta na igreja e acha uma surpresa quando alguém diz: eu senti sua falta. Uau! Não é novidade. As pessoas sempre sentem a sua falta. Quando você se ausenta, quando você não está perto, as pessoas querem estar com você. Mas a depressão faz com que o sentimento de utilidade se vá. Ei, você não é inútil. Você é tão importante. Você é tão útil. Que quando Jesus foi te comprar, Ele não te comprou com dinheiro. Pastor, não existia, sempre existiu dinheiro. Jesus não te comprou com ouro. Jesus pegou o sangue e disse: é isso que eu vou pagar nele. É isso que eu vou pagar nela. Você é tão útil que a Bíblia diz que Deus tem um livro, está escrito no Salmo 139, que Deus anotou cada detalhe da sua formação no ventre da sua mãe. Quando você estava sendo formado, Deus já estava escrevendo, começou a surgir as unhas, o fígado está se desenvolvendo, o rim já está surgindo, o pâncreas, as células, a audição, os sentidos. Deus anotou cada detalhe. Por isso que Paulo estava pregando em Atenas. Em Atos capítulo 17, o verso 26, ele disse: e de um só fez toda a geração dos homens, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, até o local do seu nascimento, foi Deus que escolheu. Eu não nasci no Brasil porque meu pai quis. Não, eu não nasci no Brasil porque meu bisavô foi escravo nessa nação. Não. O plano de Deus é que eu estaria no Brasil, é que eu nasceria nessa época, é que eu estaria nesse bairro. E o plano de Deus é que você estaria nesse culto esta noite, adorando esta noite, recebendo essa palavra esta noite. O diabo lutou para você não chegar, mas você chegou porque na agenda de Deus já tinha um encontro marcado com Ele. Aqui, se alguém ouviu e entendeu, dê um glória na medida que você pode. Então a depressão vai trazer o sentimento de inutilidade. Eu não presto para nada. Eu só presto para queimar um baseado. Você chega e olha para uma mulher que está mergulhada na depressão e diz: se valoriza, filha. Não fica com qualquer um. Eu? Você está pensando que eu sou quem? Ainda bem que ainda estão me querendo. Sentimento de inutilidade. Mas a depressão não vai trazer só a questão da inutilidade. A depressão vai trazer consigo a insatisfação crônica. Já viu pessoas insatisfeitas? Completamente satisfeitas. Elas não se satisfazem com nada. Por mais que elas tenham, não está bom. Pessoas que têm um saco do ter furado, sem fundo. Tudo que você coloca não é o suficiente. Todo amor que você dá não é o suficiente. Toda atenção que você dá não é o suficiente. Todo dinheiro que você dá não é o suficiente. Todo carinho que você dá não é o suficiente. Todo esforço que você faz não é o suficiente. Todas as palavras que você fala não é o suficiente. Toda a santificação não é o suficiente. Tem gente que se esforça, faz tudo certo e ainda convive com um depressivo que sempre olha e diz: não está bom, está faltando alguma coisa. O depressivo vive assim. Nada é o suficiente. Nada está bom. Nada basta. É como Salomão disse, que a sanguessuga tem 2 filhas e o nome é um só. Dá. Quer.
quer, nada satisfaz. Estava desempregado, não estava bom. Conseguiu emprego, piorou. Nada. Insatisfação crônica. Ninguém parece amável para ela. Ela está insatisfeita com o pai. Está insatisfeita com a mãe. Está insatisfeita com os filhos. Está insatisfeita com o cunhado, com a cunhada. Está insatisfeita com o pastor. Está insatisfeito com Deus. Está insatisfeito com tudo. Pastor, o que é isso? De onde vem isso? Qual é a origem disso? Depressão. Você não está bem. Você está precisando de um tratamento. Você está precisando reconhecer que não está bem. Você está precisando cair na real, que Deus não projetou você para ser assim. Você está precisando entender que não é a vontade de Deus que você viva uma vida desse jeito. Pastor, tudo que o Senhor falou tem a ver comigo? É isso que eu vivo. É isso e mais um pouco que o Senhor não falou. Lógico, eu não tenho como esgotar esse assunto. E não tenho como esgotar isso em um culto ou em um dia inteiro. Porque isso vai além do que você pensa. Pastor, e como que eu vou vencer isso? Eu estou assim. Estou desse jeito. Insatisfeito. Nada está bom. Eu me sinto uma menina inútil. Eu me sinto um moço inútil. A prova é que eu faço currículo e ninguém me quer. Não consigo emprego. Não posso trabalhar. Acho que eu só sirvo mesmo é para roubar, fumar maconha, aprontar. Nem as meninas me querem. Eu tomo fora, eu me sinto inútil. Pastor, eu não me relaciono bem comigo mesmo. E aí, pastor, o que eu faço? É noite de mudar. É noite de você virar a página, virar o quadro. É noite de você sair de baixo. É noite de você tirar forças das fraquezas. E deixar claro que na sua vida quem manda não é a depressão. Quem manda é aquele homem que morreu na cruz do Calvário. Ressuscitou, vive para sempre e está aqui para mudar a história de quem tiver coragem de levantar a mão e dizer: eu creio nessa palavra. Pastor, e como que eu vou mudar? Você sabe que a base da nossa fé e das atitudes de um crente é a palavra de Deus. Quando você perceber que a palavra de Deus não é valorizada, pode sair de perto. Eu não estou dizendo para você ficar se a igreja for bonita, não. Procure se tem a palavra de Deus lá. Eu não estou dizendo para você procurar uma igreja que o pastor é inteligente, que é sábio, não. Procure uma igreja que tenha a palavra de Deus. Eu não disse para você procurar uma igreja que tenha um cantor que cante bem, que o ministério de louvor seja uma potência. Procure uma igreja onde o ministério de louvor louve a palavra de Deus, exalte a palavra de Deus e coloque a palavra de Deus acima de tudo. É a palavra. E é na palavra de Deus que nós vamos encontrar o que precisamos para vencer depressões, angústias, mágoas, todas as sortes de problemas. Essa palavra de Deus, ela é o seu manual de funcionamento. Você percebe que quando você compra um carro zero, ou até mesmo usado de alguém que o conserva bem, dentro do carro vem um livro. Aquele livro divide todos os sistemas que operam para funcionar o carro. Aquele livro explica tudo. E é com base naquele livro que os proprietários de carros inteligentes conseguem se afastar dos mecânicos mau caráter e incompetentes. Porque ele lê o livro. E o livro está falando. Tem coisa que nem precisa dar problema. O livro já está dizendo que com tantos 1000 quilômetros tem que trocar tal ferramenta. Tem que trocar tal peça. Com tantos 1000 quilômetros você tem que fazer a revisão tal. O manual de funcionamento. Você está achando que quando Deus criou o ser humano, Deus soltou ele ao léu? Não. Primeira coisa que Deus fez foi colocar uma lei dentro do homem. Escute isso. Deus colocou uma lei dentro do ser humano.
Ninguém precisou estudar para saber que xingar o próximo é errado. Já estava escrito dentro dele. A lei social Deus plantou dentro do ser humano. Qualquer lugar do planeta que você for, a agressão é um crime social. Não precisa ter a nossa Constituição. Deus escreveu essa lei dentro do homem. E Deus organizou um manual que agora ficou tão compacto que cabe dentro de um aparelho de um celular. E o manual tem 66 livros. E o manual chama-se Bíblia Sagrada. Você quer saber por que tem praga no mundo? Leia a Bíblia. Quer saber por que tem criminalidade? Leia a Bíblia. Quer saber por que os governos corruptos ainda são escolhidos? Leia a Bíblia. Quer saber por que alguém caiu? Leia a Bíblia. Quer saber por que tem gente prosperando? Leia a Bíblia. Quer saber por que o diabo age em muitos lugares? Leia a Bíblia. Quer saber por que Deus reina? Leia a Bíblia. A Bíblia é o manual. E é lendo a Bíblia que nós temos alguns princípios. Primeira coisa que você vai precisar fazer: quer vencer a depressão? Regozije-se. Isso é uma ordem de Deus. Não é murmure e fique triste. Vontade de matar um hoje. Não. Regozijai-vos. E outra vez vos digo: regozijai-vos. É a palavra de Deus que está ensinando. Filipenses capítulo 4, verso 4. Regozijai-vos. Ei, acorde glorificando. Cante. Cante quando acordar. Leia um texto bíblico quando acordar. Carregue alguns aqui na sua mente já. Pastor, que texto? Você quer que eu te fale alguns? Tem tantos. Você quer que eu te fale? Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você quer que eu cite mais um? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Você quer que eu cite mais um para você? E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Regozija! Acorde. Regozijando. Você sabe essa mania que as pessoas têm de murmurar? Tem gente que toda vez que você ouve está murmurando. Regozija. Tem alguém quando perceber que você está acordado, você está dizendo: mas todas essas coisas sou mais que vencedor, sou mais que vencedor. A vitória já é minha. Jesus já conquistou lá na cruz. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu creio na palavra, eu creio no... Alguém, você é doido? Não. Eu estou regozijando na minha alma, declarando a palavra de Deus para mim. Eu estou declarando, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É nele que eu estou e o diabo não pode me condenar. Regozija. Pastor, e depois de regozijar, para mim fazer o quê? Seja grato. Eu já dei vários exemplos aqui de gratidão. Grato. Pastor, você é grato pelo quê? Pelo que você tem. Eu tenho o quê? Essa voz que você usa para falar, você tem. Esse corpo que carrega uma alma tão chata igual a sua, agradeça. Seja grato. Esse marido que você tem, que às vezes é só ele para te suportar mesmo. Olha para você um dia, olha e fala: obrigado. Esse corajoso, né? Obrigado. Agradeça essa mulher que te aguenta, que tu leva. Sempre vai haver razões para agradecer. Pastor, mas o que eu tenho não é o suficiente. Mas o segredo é a gratidão.
Pastor, mas o que eu tenho é pouco. Agradeça pelo pouco. Pastor, mas eu estou desempregado. Agradeça pelo tempo que você trabalhou. Pastor, mas as coisas estão difíceis. Agradeça. Porque quando muitos perderam no meio dessa crise, você ainda continua de pé. Olhe e veja quantos que nessa crise foram para a bebedeira e você continua firmado na palavra. Olha quantos que entregaram os pontos e você acorda todo dia animado, pronto para lutar. E mesmo quando não tem ânimo, ainda assim você luta. Levanta a tua mão bem alta e dá uma glória de gratidão para Deus. Seja grato. Eu já dei um exemplo aqui de como Jesus agia. Você vai lembrar que eles estavam com muita fome. Estava com muita o quê? Você já viu que tem pessoas que quando estão com fome, dói a cabeça. Rapaz, que você pensa, né? Eu não almocei, passou do meio-dia. Está com fome, não tem paz, não tem. Ele já estava com fome há muito tempo. E Jesus lá no meio. Jesus era tão grato que em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, ele enfrentou o diabo com 40 dias sem comer. E o texto diz, ele tinha fome e não estava estressado. Ele tinha fome, não estava revoltado. Ele tinha fome e não estava xingando. Ele tinha fome e não estava dizendo, eu sou um problema. Não. As atitudes dele em Mateus 4 deixa claro que ele estava grato a Deus. E você vai lembrar que quando ele está com a multidão no deserto, e o dinheiro não era o suficiente para comprar os pães, ou para comprar outros cereais, farinha, churrasco, asa, tinha que sacrificar um rebanho para sustentar 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Lhe deram 5 pães e 2 peixes. Vamos lá para você ficar ligado. Quantos pães eu disse? Quantos peixes? 2 peixes. Jesus poderia ter pego, se ele fosse ingrato como muitos, que pega o salário que recebe, 2.000, 3.000, essa miséria não dá para nada, essa desgraça, esses políticos ladrão, olha o que eu ganho, olha o que eu tenho, eita praga, e dinheiro ruim, eita coisa, dá vontade de dar um chute de dinheiro, dá vontade de parar. Jesus pega 5 pães e 2 peixes, levanta em direção aos céus, e ele começa a orar e deixa a multidão doida. Obrigado, Pai, obrigado, porque nós temos 5.000 pessoas, e o Senhor proveu para nós 5 pães e 2 peixes. Obrigado, obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor mandou o suficiente. Porque quando o Senhor manda não é pouco. Obrigado, tendo dado graça, ainda era 5 pães e 2 peixes. Ele começou a partir. Eu acho que cada vez que tirava um pedaço do peixe, nascia outro. Cada vez que tirava um pedaço de pão, chegava outro. E vai tirando, e vai tirando. Ele partiu e deu o suficiente que sobrou. Ei, está na crise de graças. Está difícil, agradeça. Deixa Satanás saber que se ele quiser usar alguém para murmurar, vai ter que bater em outra casa, porque na tua casa não. Você só dá graças. Quem consegue levantar a mão mais alto que pode e liberar o maior grito de gratidão para Jesus esta noite? Você quer vencer a depressão? Seja grato. Pastor, você é grato pela minha cabeça? A sua cabeça está aí. Agradeça. Agradeça porque você tem uma cabeça. Pastor, mas eu estou com um problema aqui. Agradece que você vence. Agradece a Deus. E diga para o problema, você bateu na casa da pessoa errada. Você vai se arrepender disso ainda. Porque eu sou grato a Deus. E como eu sou grato, você não pode permanecer. Porque o mal, ele avança onde não há gratidão.
Mães ingratas sempre terão filhos na cadeia. Pessoas ingratas sempre estarão sozinhas, mesmo vivendo em meio a 7 bilhões de pessoas. Pessoas ingratas sempre estarão desempregadas, mesmo no melhor momento de economia de um país. Pessoas gratas, a crise pode ser como for, sempre vai viver a provisão de Deus. Olha para alguém e pergunta: você já agradeceu hoje? Pastor, e o que eu tenho que fazer? Terceiro lugar, eu já encerro. Entenda a palavra de Deus. A depressão cresce aonde não se há um entendimento da palavra de Deus. Não é só ler, entender. Tenha prazer em entender. Lembra disso. Jesus nunca prometeu vida fácil para ninguém. Corra desses enganadores, que estão dizendo que você vai vencer tudo na vida, se simplesmente você correr até o altar da igreja e dar só uma oferta e já resolveu tudo. Corra dos enganadores, que estão dizendo que você vai mudar a sua vida da noite para o dia, se simplesmente você beber só um copinho de água que ele está dando. E esse copinho de água vai te custar R$500. Tem nada fácil. Corra. Você sabe o que Jesus ensinou na sua palavra? No mundo tereis aflições. É isso que vocês vão ter no mundo. Fique esperando. No mundo eu vou sorrir. Ei, jovem, fique esperando. No mundo eu vou olhar para uma moça bonita, ela vai dizer sim. Jesus disse: vai ouvir? Não, estou fora. Eu vou procurar o meu primeiro emprego, vou fazer a entrevista e vou ter um sim. Não foi isso que ele prometeu. No mundo eu vou só rir. Não. Você vai chorar, você vai sofrer, vai enfrentar lutas, vai enfrentar guerras, você vai enfrentar conflitos, confrontos. No mundo tereis aflições, mas ele diz: no meio das aflições, quando os fundamentos se abalam, tudo transtornam, tem de bom ânimo. Venha para a igreja animado, vem animado, tem de bom ânimo, te anima, não baixe a cabeça, não entregue os pontos, não se dê para Satanás, não, se anima, diga para Satanás: a aflição veio para a pessoa certa, porque eu vou vencer, eu vou crescer, vai dar certo. No mundo tereis aflições. Pastor, e aonde que eu vou ter um negócio fácil? Eu não estou gostando dessa pregação, você quer? Mateus capítulo 4, verso 8. O diabo ofereceu para Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. Qual é o preço, diabo? Me adora. Dobra o joelho. Me adora. Reconheça que eu sou grande, eu te dou tudo. Comigo não tem esse negócio de ficar orando, depois trabalhando, porque tem gente que é preguiçoso, só quer orar. Está desempregado? Estou, irmão. E aí, está procurando? Estou orando. Toma vergonha, sou preguiçoso. Pastor, eu já decidi que eu caso em 2018. Já está conversando com alguém? Não, estou orando. Casa com Jesus, então. Você só quer conversar com Ele? Você quer casar, filhinho? Põe um sorrisinho no rosto, para não assustar os meninos quando te olhar. Um sorrisinho. Quando alguém te der uma olhada assim, você dá uma disfarçadinha. Vai atrás do histórico do fulano. Pergunta se é gente boa. Quando ele der a segunda olhada, descobriu que é gente boa, você já pode dar uma olhadinha também. Não tem nada fácil. Pastor, e aí eu vou ter um relacionamento, aí vai ser igual ao cinema?
o Titanic e foram felizes para sempre só. Você quer beijar? Quer abraçar? Não é no casamento que tem esse negócio, não. Não, pastor, eu quero viver assim. É? É no casamento? Você tem que saber interpretar as coisas. Escute isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O diabo estava oferecendo para Jesus todas as riquezas a troco de uma adoração. Olhe para mim e eu encerro. A vida é para quem tem coragem. A vida não é para jovem frouxo. Vou rasgar o verbo, não é para jovem frouxo. Que quando alguma coisa dá errada, eu vou fumar mesmo, eu vou. Você é um frouxo, rapaz. Você é um frouxo. A vida não é para o frouxo. A vida é para aquele que deu errado. Ele para e diz, na próxima dá certo. Se na próxima não der, ele volta, observa porque não deu certo, e ele tenta o certo de novo. Ele só olha para quem deu certo. Ele só olha para quem fez o certo. Ele só segue modelos que deram certo. Os heróis desse jovem não são esses heróis drogados, sem vergonha, prostituto que a televisão apresenta. Os heróis dele são pessoas como o Cristo que venceu. Os heróis deles são pessoas como o Paulo que deu a vida pelo bem. Os heróis deles são pessoas que lutaram e mudaram uma nação. São pessoas que lutaram e viram vidas transformadas. Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. O diabo sempre vai oferecer alguma coisa fácil. Você quer namorar? A menininha é fácil? Chuta que é laço. Não tem dificuldade nenhuma? Foi tão facinho você chegar perto? Isso é laço. Ô pastor, o senhor está falando, é laço, chuta. Já vai orando dizendo, queima Jesus, queima que essa aí não serve. Pastor, como que tem que ser? Tem que ter um grau de dificuldade. Tem que ter um negócio para você. Aquele dia que você preparou tudo, pai, o dia que você chegou, chegando, e ela, opa, não. Você, o que eu vou fazer agora? Outro dia você chega chegando. Não. Quando você encontrar uma dessas, vá em frente, porque dá futuro. Agora, quando você encontrar uma assim, dizendo, vem, corre, porque no Largo 13 tem desse negócio aí. Vai correr, lá no centro da cidade também tem um monte dessa. Corra porque tem problema. Vai ser difícil. Você vai orar, você vai agir, você vai santificar, você vai vigiar. E aí, pastor, você vai vencer qualquer crise que encontrar pela frente. Eu vou repetir porque só 2 pessoas entenderam. Você vai consagrar, vai entender a palavra de Deus, vai jejuar e vai vencer qualquer crise que vier pela frente. Você vai ficar de pé, espera só um pouquinho. Nós vamos orar. Se você não está enfrentando nenhum momento de depressão, mas conhece alguém que está, você vai usar algo chamado compaixão. Eu disse o quê? Pastor, o que é a compaixão? É assumir o lugar do doente. Imagine que quem está dentro do quarto é você hoje. Não aquela pessoa, e comece a orar por ela. Imagina que quem está enfrentando as lutas é você. E você vai começar a orar por essa pessoa. Sabe por quê? Vai ter uma cura muito grande de Deus para a alma. Eu estou repetindo mais uma vez. Vai ter uma provisão muito grande de Deus sobre a tua vida. Ninguém vai sair daqui para beber, para fumar. Ninguém vai sair daqui pensando em tirar a própria vida ou pensando que já deveria ter morrido. Você está vivo
Porque Deus disse que a sua missão ainda não acabou. Deus te deu tantos livramentos, acha que foi à toa? É porque você tem muita coisa para realizar ainda. Levanta o teu dedo, aponta para alguém e diga: você não pode morrer. Fala: tem muita lenha para queimar, rapaz. E eles falam: tem muitos gigantes para você derrubar. Tem muitas conquistas para a tua vida. Quem crê no que falou e no que ouviu, dá um grito do tamanho da vitória que vai receber de Deus. Então fica de pé.